Ou às vezes só avó, só avô, mas aquele é o nosso mundo. E a gente vai conhecer o nosso mundo a partir das coisas que a gente vive. Depois o nosso mundo parte para a escola, depois o nosso mundo parte para a sociedade, né? Se for de maneira natural, assim que as coisas acontecem. Mas a gente só vê pelo nosso mundo e o nosso pai e a nossa mãe também. Por que que eles tinham que acertar tudo se a gente não acerta tudo? A gente erra e não gosta nem de falar dos nossos erros, né? Como é que a gente vai falar do erro do pai e da mãe? Eles erram? Ah, erraram comigo? Sim, eles erraram com você. E você não tem o direito de julgar, tá? Você tem o direito de entender tudo isso, olhar para ele como seres humanos que são, tá? E aceitar essa condição. E a partir da ótica que eles tiveram e fizeram tudo o que tinham, porque um pai e uma mãe, por menos que façam, tá? Eles dão tudo o que eles têm. Alguns não têm nada para dar, infelizmente. É melhor manter distância, né? Infelizmente. Mas eles dão tudo o que eles têm. Então, a única coisa que a gente deve ser, isso é uma coisa que eu sempre falo, e falo muito aqui dentro de casa também. O que a gente tem para pai e para mãe, antes de mais nada, antes de qualquer mágoa, de qualquer ressentimento, é gratidão, né? Só. Porque se não fosse por eles, não estaríamos aqui, nem conversando hoje, tá? Então, a gratidão é a coisa mais importante que a gente deve ter. E a partir dessa ótica, a gente vai começando a olhar. Poxa, eu venho de uma família, a minha família, né? A minha avó teve 8 filhos e ficou viúva. Ela devia ter com 40 e poucos, 50 e poucos anos, e com essa idade ela tinha 8 filhos e ficou viúva. E ficou com 8 bocas para sustentar. Tá? 8 personalidades, 8 tipos de caráter, 8 criaturas que, embora todos saíssem de dentro dela, um era diferente do outro. E como que ela podia lidar com isso? Aí, às vezes, hoje a gente escuta, né, a nossa mãe, as nossas tias colocarem a avó num pedestal, mas muitas vezes a gente já ouviu também, querendo ou não, alguns erros que ela deve ter cometido, que ela cometeu, e a gente analisa isso, a gente também não é burro, né, nenhum tapado, a gente vê que realmente existiram erros, e às vezes erros cruéis, tá? Mas ela deu tudo que ela tinha. Ela usou todas as ferramentas que ela tinha para criar gente de bem, né? Ela fez tudo que ela pôde. A maioria saiu de bem, né? Todos saíram de bem, né? Alguns saíram ruins, outros saíram menos ruins. E assim é na nossa casa, onde nós somos em 2 irmãos, em 3 irmãos, em 4 irmãos, ou onde nós somos filhos únicos, né? Não tem essa distinção. Então, assim, é bem importante que a gente consiga olhar para eles dessa forma. Perdoar pai, perdoar mãe. Meu pai me bateu, meu pai era alcoólatra, meu pai usava drogas, minha mãe usava drogas, minha mãe me batia, minha mãe não me dava atenção, minha mãe era revoltada. Eu vi o caso de uma senhora que ela era desconsiderada por alguns filhos, assim, ela era muito maltratada, porque diziam para ela que ela tinha sido responsável, né, pela morte do marido dela, do pai, no caso, e tal. E um dia eu fui descobrir que o que essa senhora sofria, e isso há muito tempo atrás, ela já está em outro mundo, né, era uma depressão. Era uma depressão por ter sido traída, né? Que hoje a gente trata isso de uma forma diferente, mas na época não. Então, todo esse abandono que os filhos acusavam ela de ter, tá? Eles não sabiam que ela tinha sido traída. Eles não sabiam que ela tinha sido humilhada perante a sociedade religiosa que ela vivia na época, né? Então, olha a dimensão do problema. Hoje é difícil algumas pessoas aceitarem tratar isso, né? Imagina isso há 90 anos atrás, né? Não faz menos que isso, essa questão que eu tô falando. Imagina isso há 90 anos atrás. Então, não julgar, procurar entender, né? Pai quer ajuda, mãe quer ajuda. Não tem diálogo na nossa família. Não tem carinho na nossa família. Tudo o que tinha para ser dado foi dado, tá? Agora parte
de nós sermos diferentes. Parte de nós pegarmos essa experiência de tudo que foi dado para nós e utilizar e fazer diferente, né? Se nós somos tão melhores, nos julgamos melhores que os nossos pais, olha que absurdo. Nós nos julgamos melhores que os nossos pais, tá? E se nós somos tão melhores, então vamos fazer diferente. Se a gente é capaz de fazer diferente, a gente é capaz de não ter esses mesmos sentimentos, né? Vamos analisar, gente, vamos se botar no papel, vamos se botar no lugar, vamos olhar com um pouco mais de carinho para começar para dentro da nossa casa, para dentro do nosso pai e da nossa mãe, que é o primeiro assunto que eu acho que nós temos que falar, é uma das primeiras perguntas que fizeram, né? Vamos olhar com um pouco mais de carinho para isso e vamos conseguir entender eles, né? Existem pais que foram violentos, pais que judiaram dos filhos, existe, né? E são coisas que nos magoam muito, são coisas que doem muito nas pessoas. E às vezes as pessoas até, elas dizem assim, eu não consigo esquecer, parece que eu sinto a mesma dor até hoje, né? E realmente sentem a mesma dor até hoje. Sentem a mesma dor pela incompreensão da situação. Isso não justifica a violência exagerada de um pai. Não vamos entender por esse lado. Não vamos distorcer. Não justifica, tá? Mas isso faz com que você consiga aceitar melhor, certo? Se hoje a gente sabe quais são as origens de muitos problemas, de muitas neuroses e muitos vícios, há um tempo atrás a gente não sabia, mas isso nos ajuda a aceitar um pouco melhor e talvez trabalhar essa mágoa para conseguir perdoar. A gente tem tempo para perdoar. A gente tem a vida inteira para perdoar, né? A gente conhece pessoas que foram perdoar 5 minutos, 1 minuto antes de morrer, tá? E existem pessoas que já morreram e conseguiram perdoar por pensamento, né? Conseguiram dizer assim, ai, que bom, eu não pedi perdão naquele momento, mas agora eu me sinto aliviada, sentindo que essa pessoa está melhor, né? É porque existe todo esse elo energético de ligação e tal, isso também é assunto para outros momentos, mas, então assim, pai e mãe. Diz o meu psicólogo que pai e mãe, eles são a representação de Deus na Terra, né? E realmente são a representação de Deus na Terra porque eles são a nossa criação, certo? Então nós devemos reverência ao nosso pai e à nossa mãe. Nos sentirmos melhor que eles, jamais. Só se a gente vivesse a situação deles, tivessem as condições e as ferramentas que eles tinham, né? Para conseguir imaginar ou tentar entender o que eles sentiam. Então, é uma coisa de se repensar. Vamos pensar bem antes da gente culpar, antes da gente falar, antes da gente chegar... E quantas oportunidades que a gente tem, às vezes, de sentar com o nosso pai, a nossa mãe, a gente bota fora, tá? E daí vão nos culpar por isso também? Imagina se nos culpassem, né? Se a gente tivesse que pedir perdão toda vez que a gente deixou de sentar com o nosso pai, toda vez que a gente deixou de sentar com a nossa mãe e querer conhecer um pouquinho da vida deles. Imagina se a gente tivesse que pedir perdão por causa disso. Isso é um erro também. Isso é uma falta de caridade com eles e com a gente, né? Eu não posso sentar... Ah, meu pai, minha mãe tem Alzheimer. Ela fala 500 vezes a mesma coisa. Mas daí? Se ela tem a capacidade de falar 500 vezes a mesma coisa, porque aquilo que está na mente dela, faça 500 perguntas diferentes sobre a mesma coisa se você é melhor, né? Se a mãe fala o tempo todo de um determinado assunto, quando eu era criança, pergunta mais sobre quando ela era criança. Tem tanta coisa para se saber naquela época, a gente não sabe a nossa origem, né? A gente fala em respeito ao próximo e não respeita quem nos deu a vida lá atrás, né? Não respeita essa hereditariedade toda, essa carga genética, essa carga emocional que nós trazemos. Isso é respeito, gente. Isso é respeito a si, é respeito ao nosso pai, à nossa mãe, é respeito à nossa origem. E se nós não tivermos respeito à nossa origem, como a gente vai querer que os outros também nos respeitem? Se nós não aprendermos isso, se nós não nos demos conta disso, né? Então, antes de pensar realmente que a gente tenha que julgar ou deixar de perdoar, vamos
vamos analisar, né? Vamos analisar de onde é que veio aquilo,